Neste vídeo, entre mitos e verdades, vou te mostrar 7 fatos sobre esse assunto. Olá, eu sou o Dr. Thiago Bezerril, médico psiquiatra, e aqui eu te ajudo a entender melhor sobre psiquiatria e saúde mental. Então vamos lá para o primeiro fato. O número de casos de autismo em mulheres está aumentando, chegando a empatar em número de casos com os homens. Verdadeiro ou falso? Falso. Apesar de estar ocorrendo um olhar mais acurado sobre o autismo em mulheres, e com um aumento no número de diagnósticos, os casos de autismo ainda são, sim, mais frequentes em homens. Esse é um fato histórico interessante porque houve época em que se acreditava até que o autismo era algo exclusivo do gênero masculino, até no aspecto de que as mulheres que eram diagnosticadas com esse transtorno, elas teriam um excesso de masculinidade em algumas áreas do cérebro, até se chegou a acreditar nisso. E aí, os critérios diagnósticos, de alguma forma, o entendimento do autismo ao longo de muito tempo, ele esteve concentrado no gênero masculino. Os critérios diagnósticos foram construídos pensando em aspectos peculiares do gênero masculino. E esse é um fato que, até hoje, a gente tem um pouco mais de dificuldade de fazer diagnóstico em mulheres do que em homens, quando a gente considera o autismo mais sutil, os casos de autismo mais leve. Existe toda uma discussão até se deveriam existir critérios mais específicos para mulheres do que para homens, e não há consenso sobre isso, mas o fato é que, de forma geral, o autismo ele é mais frequente, ele é mais prevalente no gênero masculino. Geralmente, quando se compara aos homens, as mulheres autistas conseguem disfarçar melhor suas dificuldades sociais. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Esse é um princípio bem importante quando a gente está pensando em autismo no gênero feminino. Os profissionais precisam estar atentos a isso durante a avaliação, é que as mulheres, de forma geral, em boa parte dos casos, elas têm recursos intrínsecos, recursos próprios do gênero feminino, que facilita o disfarce, a camuflagem das dificuldades sociais. Isso já começa lá desde a infância, dos primórdios da infância, em que atraso de linguagem, o atraso de fala, comunicação oral, ela tende a ser mais comum nos meninos do que nas meninas. Então as mulheres conseguem, de forma geral, disfarçar melhor esses aspectos, e isso é um dificultador para o diagnóstico, tanto para elas mesmas reconhecerem um pouco dessas atipias, desse comportamento mais atípico, esse padrão mais atípico em ambientes sociais, como também para os profissionais conseguirem identificar esse aspecto, que é um importante fator no critério diagnóstico para transtorno do espectro do autismo. Mulheres autistas tendem a se envolver menos em relações amorosas abusivas. Verdadeiro ou falso? Falso. Aqui é um dos problemas que as mulheres com autismo podem apresentar em decorrência de suas dificuldades, é se envolver em relações abusivas. É um dado bastante importante quando a gente olha para o histórico de vida de muitas dessas mulheres, de se envolver em relações abusivas. E quando a gente olha para a estrutura do autismo, para as dificuldades que ele pode gerar, fica fácil compreender por que é mais comum isso acontecer. Dentro de um processo, tanto das dificuldades propriamente ditas, dificuldades de comunicação, dificuldades ali de perceber, às vezes, a intenção das pessoas, como também o próprio processo psicológico de construção de autoestima, dentro de um conjunto de dificuldades que acontecem desde a infância que o autismo traz, torna essas mulheres mais vulneráveis a relações abusivas. Então esse é um dado que chama atenção no histórico de muitas dessas pessoas. Mulheres com autismo leve muitas vezes apresentam um histórico de outros diagnósticos psiquiátricos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Aqui também podemos compreender essa dinâmica muito em função tanto das dificuldades, as consequências do autismo ao longo de uma vida não diagnosticado, não tratado, como também de compartilhamento genético. Sabemos que o transtorno do espectro do autismo ele traz em si, por si só, dentro da sua própria genética, risco para outros transtornos.
Um dos transtornos mais comuns que são comórbidos ao autismo é o TDAH. O TDAH é quase um irmão do autismo em termos de genética e de algumas características. Mas no caso das mulheres, a gente vê um dado até mais relevante comparado aos homens, no sentido de outros transtornos também relacionados à ansiedade, transtornos de humor, e isso é um confundidor no processo diagnóstico. Então, uma mulher adulta, quando chega num diagnóstico de autismo na idade adulta, casos de autismo leve, é muito comum, quase todos os casos, de alguma forma, passaram por avaliações ou tiveram sintomas no passado relacionados a outros transtornos, e isso agrega ainda mais prejuízo à vida dessas pessoas. Mulheres autistas geralmente demonstram muito baixa empatia emocional em relação aos outros e pouca consciência das suas próprias emoções. Verdadeiro ou falso? Falso. E aqui tem um detalhe que eu estou falando de dois aspectos. Eu estou falando da empatia, né, que entra dentro do aspecto de habilidade social, e estou falando da consciência de suas próprias emoções, da percepção de suas próprias emoções. Aqui é um diferencial também em relação ao gênero masculino, em relação à empatia. As mulheres com autismo, elas conseguem ter um pouco mais de percepção social, né? De perceber um pouco o outro, a dimensão, as necessidades do outro, as emoções do outro, mas em relação a elas mesmas, as dificuldades elas são bem relevantes em relação a perceber seus sentimentos, a perceber a dinâmica do seu estado psicológico. Então existe até uma assimetria nesse aspecto, né? Tipo assim, olhando, elas tendem a ser um pouco mais habilidosas, por exemplo, do que os homens com autismo na mesma condição em relação aos outros, né? A percepção social das mulheres com autismo tende a ser melhor do que a dos homens, mas a percepção sobre elas mesmas tende a estar limitada. E aqui eu falo em relação a uma média. Obviamente existem as variações, né? Existem mulheres com autismo que têm uma alta percepção sobre elas mesmas, e vai fugir aí dessa média, né? Mas essa é a média e a gente está comparando principalmente com o gênero masculino. E agora vamos para as duas últimas. E aí, você está gostando do vídeo até agora? Está achando interessante? Deixa o like aqui embaixo e se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos. Mulheres autistas costumam investir grande quantidade de energia se preparando para interações sociais e se sentem esgotadas após a interação. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Aqui também uma marca do autismo do gênero feminino. Isso me faz lembrar até uma paciente recentemente me detalhando como era difícil para ela e como ela criou uma espécie de ritual quando ela precisava interagir socialmente de uma forma mais complexa, num grupo maior, num evento social maior. Ela entendia que precisava, que não podia se privar completamente das situações sociais, e ela se esforçava bastante para participar disso, até em função de outras pessoas meio que exigiam, né, ou que achavam muito importante a presença dela. Então, ela tinha toda uma estratégia que ela foi criando ao longo da vida, mesmo sem saber que tinha autismo. Ela foi criando uma estratégia para tentar amortecer um pouco desse impacto. Ela conseguia até ter sucesso por um tempo, assim, dentro do evento social, do processo de interação, mas quando acabava, ou antes de acabar, ela acabava finalizando a sua participação antes do tempo previsto, ela estava muito esgotada. E esse processo dela viver esse esforço além do comum favoreceu o desenvolvimento de uma síndrome depressiva. Então, é um caso bem ilustrativo aí de como as mulheres acabam sofrendo bastante nesse processo. Esse é um dos motivos que o prejuízo do autismo nas mulheres, especialmente o autismo leve, ele vai se traduzir não só nas características do autismo em si, mas também nas comorbidades psiquiátricas, nos problemas psicológicos que as mulheres vão desenvolvendo ao longo da vida por disfarçarem seus problemas por sua própria conta. Então isso cobra um custo. O custo emocional do autismo nas mulheres costuma ser bastante elevado. Pode ser muito difícil investigar autismo em uma mulher durante uma fase aguda de depressão, porque alguns sintomas podem ser confundidos ou mal relatados. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Aqui é um ponto de atenção para os profissionais que estão avaliando autismo em mulheres, porque durante uma fase depressiva, isso vale até para outras investigações como TDAH, por exemplo, durante uma fase depressiva você tem dois fenômenos. Primeiro, que o relato do indivíduo sobre o que está acontecendo naquele momento e até sobre o seu passado, ele pode estar enviesado. A depressão ela tem um poder
de distorcer a nossa percepção sobre a realidade. Então, quando eu estou deprimido, eu tendo a relatar a minha história, os meus fatos, de uma forma muito mais focada no negativo, naquilo que não deu certo. Eu tendo a hipervalorizar os aspectos disfuncionais negativos e subvalorizar os aspectos mais positivos. Então, a própria coleta da história ela pode ter alguma dificuldade, a aplicação dos testes, quando você está fazendo os scores, né? Dentro da investigação quantitativa dos sintomas de autismo. E também a própria valorização que o indivíduo dá aos seus problemas atuais. Então, é incrível como isso é verdade. Quem passou por depressão sabe muito bem disso. Quando você está deprimido, você tende a se incomodar com coisas que você já tinha na sua vida e que antes não te incomodavam. Então, você tende a supervalorizar aquela questão, aquele problema. Isso tem a ver com o humor, né? O humor depressivo, o humor é o pano de fundo emocional que dá o tom do julgamento que a gente faz da realidade. Então o humor influencia brutalmente o nosso julgamento da realidade. Então, apesar até do que eu falei aqui nesse vídeo, que depressão é comum em mulheres com autismo, mas durante a fase aguda você tem que ter muito cuidado nessa avaliação. Muitas vezes é importante assim, tratar a depressão, reduzir os sintomas depressivos para que você consiga enxergar melhor o que há por trás dessa depressão. E assim chegamos ao final desse vídeo em que eu te mostrei 7 mitos ou verdades sobre autismo em mulheres. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal para acompanhar os próximos e deixa aqui embaixo algum comentário, alguma dúvida que tenha ficado sobre esse assunto, que eu vou ter o maior prazer em te esclarecer. Até o próximo vídeo.